E olha comigo o tamanho da encrenca, o tamanho do absurdo. Bolsonaro e ministro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tiveram encontro secreto antes de julgamento. Qual julgamento? O julgamento da cassação ou não da chapa do Bolsonaro e do Mourão por causa daquelas acusações de disparo em massa de mensagens por WhatsApp, de fake news, etc. Mostram mensagens. Assessor cita nome de Carlos Horbach, que é o ministro do TSE. Dias depois, Corte Eleitoral arquivou o caso dos disparos em massa do WhatsApp. Olha o que diz a notícia. Meu irmão, minha irmã, olha o que diz a notícia. Põe aqui, eu vou ler com vocês. Notícia da Folha de São Paulo. Olha o que estava escrito, o que eles acharam nos celulares, nas mensagens que eles estão tendo acesso agora por causa dessa apreensão de celulares, do CID, dos assessores. Aspas. Aspas quer dizer que estava escrito exatamente assim. Precisamos operacionalizar, buscar o ministro do TSE onde ele estiver e trazer sem aparecer. Meu irmão, onde ele estiver e trazer sem aparecer. Escreve na véspera do encontro Célio Faria, chefe do gabinete pessoal de Bolsonaro, que se tornaria ministro. A mensagem é enviada para quem? Por que os caras estão tendo acesso a isso? Para o Mauro Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro. Eu sempre gosto de repetir esse nome, ajudante de ordens de Bolsonaro. As ordens são do Bolsonaro, que teve os sigilos bancário, fiscal e telemático quebrado por ordem do Alexandre de Moraes, e por isso a gente está tendo acesso a essas mensagens. Vem comigo que o negócio fica mais escabroso. Vamos lá, vamos continuar aqui na notícia, porque vale a pena. Um dos julgamentos que o ministro se posicionou a favor do ex-presidente ocorreu 12 dias após esse encontro. Um encontro secreto e que tinha que ser urgente. Naquele dia, o TSE decidiu rejeitar a cassação de Bolsonaro e do vice, Hamilton Mourão, por participação em esquema de disparo em massa e de fake news, que é o que a gente estava falando. A maioria da corte concluiu que foi comprovada a existência de um esquema ilícito. Então a turma falou, ó, realmente isso que vocês fizeram foi ilegal, é ilícito. Mas eles falaram o seguinte, a gente não consegue demonstrar gravidade suficiente para cassar uma chapa. Diferentemente da maioria, isso foi o que a maioria achou. O cara que teria se encontrado secretamente com o Bolsonaro, o Horbach e o Sérgio Banhos, eles entenderam que não foram apresentados elementos para chegar à conclusão que teve disseminação de fake news em benefício. Então, nessa votação, onde a maioria falou teve disparo em massa, teve fake news, a gente só acha que não é o suficiente para caçar uma chapa. Eles falaram, não, tem nada que comprove que teve disparo em massa, nem fake news. 12 dias depois, mas continua e fica pior. Vamos pro final da notícia. Não podemos esquecer isso, galera. Não podemos. Naquele julgamento, o TSE também fixou uma tese para orientar a Justiça Eleitoral em julgamentos sobre esses esquemas de disseminação de notícias falsas nos aplicativos. A orientação estabeleceu que é possível, sim, enquadrar esse esquema como abuso de poder político e também como uso indevido dos meios de comunicação, que pode levar, sim, à cassação de mandato. Então, essa foi a orientação que eles estabeleceram. Nesse ponto, somente uma pessoa, o Horbach, divergiu. Ele afirmou que não concordava com a ideia de considerar o abuso em aplicativo de mensagens como uso indevido dos meios de comunicação. Essa notícia é uma bomba. Essa notícia é uma bomba, William. E a gente não pode, porque isso aqui, meu irmão, isso aqui pode ser uma chave de uma coisa assim. Isso aqui já é, se for isso que está narrado com essa história, isso é monstruoso. E é uma coisa mais na cara, como diria meu saudoso sogro, Rui Baroni, que Deus o tenha, tá mais na cara que bigode. Se for isso aqui, tá mais na cara que bigode. Volta só a primeira, só vou ler uma frase para vocês. Volta ali a primeira parte. Aqui, ó. Só isso. Precisamos operacionalizar,
buscar o ministro do TSE onde ele estiver e trazer sem aparecer. E aí no julgamento seguinte, o cara vota, só 2 votaram, dizendo que não achava que tinha elementos para comprovar que teve disparo em massa, e depois vota dizendo que isso não deveria, sozinho, isso não deveria ser suficiente para caçar chapa nenhuma, nem ali, nem no futuro. Isso é uma bomba e a excitação de hoje não pode fazer a gente esquecer isso. Essa, para mim, foi a notícia mais importante de ontem.